Gênesis capítulo 45, versículo 1 em diante. Eu creio que hoje eu trago talvez aqui a última palavra ainda inspirada em José do Egito, José de Jacó. Vou fazer primeiramente a leitura, depois nós vamos estar trazendo importantes ensinos aqui para a igreja. José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: faça sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Feche os olhos um pouquinho, ora comigo, pedindo ao Senhor para lhe falar, para o Senhor lhe abençoar nesse momento dessa palavra. Pai amado, nós estamos em Tua presença, nós já nos ajoelhamos, já oramos a Ti, e agora dedicaremos alguns minutos em Tua palavra, que é poderosa, que nos tem edificado e que é sempre tão importante para nós. E desejamos, Senhor, mais uma vez nos fala, nos abençoa em Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. José, aquele traído por seus irmãos, vendido como escravo, servo na casa de Potifar, depois prisioneiro no palácio, nas masmorras do Egito, depois de revelar alguns sonhos, promovido a governador do Egito, posteriormente se encontra com seus irmãos que lhe haviam traído, e ele podia matar eles na unha, podia pagar na mesma moeda. E tem hora que você vai ter essa oportunidade, a pessoa fica na palma da sua mão. Você pode, tem hora ou outra, tem gente que fica vulnerável diante de você, e você vai poder fazer o que a pessoa merece. Mas você que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, quantas vezes opta por perdoar, por esquecer, por amar? E isso aconteceu com José. Os irmãos ficaram preocupadíssimos, anos depois, quando Jacó morreu, eles ainda tinham medo de José fazer um mal com eles ainda, né? Então, só que José não pretendia isso. E a gente vê tantas características boas de José, né? Tantas coisas assim boas que José fez. E aí os teólogos, muitos, comparam José com Jesus. José tem características que são características de Jesus. José, de alguma forma, prefigura Jesus no Antigo Testamento? Sim. E o nome da área da teologia que estuda essas semelhanças entre pessoas, objetos, fatos do Novo Testamento, essa semelhança de objetos e fatos do Novo Testamento com objetos, pessoas e fatos do Antigo Testamento, o ramo da teologia se chama tipologia. Repita comigo: tipologia. Para alguns já ouviram falar sobre isso, outros é novidade, e eu gostaria que os irmãos tivessem isso em mente e não esquecessem dessa expressão. Tipologia é o estudo de figuras e símbolos bíblicos, especialmente de cerimônias e ordenanças do Velho Testamento que prefiguram a dispensação da graça e coisas celestes. Exemplo: o Cordeiro Pascual, por ocasião da morte dos primogênitos lá no Egito. Aquele cordeiro simbolizava Jesus.
um cordeiro sem defeito e sem culpa, morrendo pelos culpados, para que os culpados fossem salvos de uma morte iminente. Então o cordeiro é um tipo de Cristo, e Cristo o antítipo. E aí, isso é interessante, eu quero a partir de agora falar de José como esse tipo de Cristo, como essa figura de Cristo no Antigo Testamento. Então, algumas coisas que José fez e acontecimentos na vida de José tinham uma relação com Cristo Jesus, mas aí tem um ponto interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. De que maneira nós também somos um tipo de Cristo? Se José, em diferentes momentos, agiu à semelhança de Jesus e teve várias, entre aspas, coincidências de Jesus em sua vida, e onde estão também as coincidências de Jesus em nossas vidas? As características próprias de Cristo, acontecimentos da vida de Cristo, que encontram também uma correspondência nas nossas vidas. Inclusive, nós somos o quê? Nós somos cristãos. Somos ou não somos, queridos? É engraçado que tem gente que está preferindo dizer que é cristão do que dizer que é crente, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Não sou, eu sou cristão. O cara é até crente, mas é tanta pataquada hoje. Não é nem porque a pessoa tem vergonha de Jesus, não. Mas acaba tendo vergonha de tanta nó cego que está tendo aí no meio evangélico, a pessoa prefere se apresentar apenas como cristão. Mas cristãos que nós somos, precisamos então ter as características de Cristo em nós. E aí eu vou trazer algumas características de José, eu vou até pegar esse outro celular para eu acompanhar as horas aqui, ó. Trazer, no tempo que eu tenho, acho que uns 15 minutos eu consigo trazer tudo aqui para os irmãos. Características de José, que eram características de Cristo e de sua história, e que também de alguma forma nos possa inspirar para que sejam encontradas em nossas vidas também. Primeira coisa, os irmãos de José o viram várias vezes, mas não. Os irmãos de Jesus, em um primeiro momento, também não reconheceram em Jesus o Salvador. Posteriormente, sim. E podemos falar também dos próprios judeus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o conheceram. José, quando se torna então governador, e os seus irmãos vão até o Egito a fim de buscar comida, o que acontece? José deu alimento aos seus irmãos. José compartilhou o pão, o alimento do Egito, com os seus irmãos, e semelhantemente, Jesus compartilhou o pão com as pessoas. As diferentes multiplicações dos pães, as duas multiplicações dos pães e tudo mais, e também por ocasião da ceia. Agora, por mais que José foi para Jacó, o mais importante não era o pão. Para Jacó, o mais importante era José, era o filho. E não obstante Jesus ser aquele que traz a provisão do pão, o mais importante não é a provisão, o mais importante é o filho. E não raro, as pessoas amam mais a provisão do que o provedor. Você recebe a provisão, você é grato pela provisão, mas você não deve amar a provisão. Você não deve confiar na provisão. Você deve confiar no provedor. Olha, irmão Rony, Deus vai te prosperar, abrir portas, entrar muitos recursos para você. Mas a tua confiança tem que permanecer não na provisão, mas no provedor. Então Jesus, é interessante que ele não quer apenas dar o pão, ele é o pão vivo que desceu do céu, não apenas o pão natural. E quando José se revela aos seus irmãos, no capítulo 45, versículo 4, José disse aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim, aproximem-se de mim, venham até mim. Capítulo 45, versículo 4, cheguem mais perto. E em Mateus 11, 28, Jesus também diz: vinde a mim. Olha que interessante. E eu posso falar dessa necessária aproximação com Cristo Jesus.
Um chamado que ainda continua. E nós, todos os dias, devemos buscar essa proximidade com Cristo Jesus. Alguns cristãos, aos poucos, vão se afastando. E nós não podemos aceitar isso. Queridos, a gente pode normalizar não participar da Santa Ceia? A gente pode normalizar não orarmos ao Senhor? Ou não lermos a Bíblia? E quando essas três coisas não estão acontecendo, é sinal de um distanciamento do Senhor, da igreja. E é engraçado que quando José se apresenta, eu sou José, na hora, seus irmãos que lhe reconhecem, lhe salta aos olhos os seus próprios pecados. É ou não é, queridos? Que eles garantiam que José estava morto, já tinha... E na hora que José aparece ali, o mal feito, o pecado deles lhe salta aos olhos. Um constrangimento. E Jesus, queridos, a percepção de Cristo Jesus, estarmos perto de Cristo, desperta em nós essa percepção também quanto aos nossos pecados. E de que maneira também você estar perto de alguém desperta isso na pessoa que está perto de você, não porque você está apontando o dedo para o pecado dela, mas por sua postura correta, que de alguma forma a constrange e ela se sente desconfortável de pecar na sua frente, se sente desconfortável por seu estado, não um desconforto por constrangimento, porque você é religioso, lindo e a pessoa é feia, mas, mas o agir do Senhor em nós produz isso, provoca isso. Então, o que José faz com seus irmãos? José perdoa seus irmãos, da mesma forma que Jesus é esse grande perdoador, da mesma forma que nesse ponto nós podemos ser como Jesus e perdoarmos pessoas que não merecem perdão. Se você perdoa quem não merece perdão, o seu perdão é semelhante ao perdão de Cristo Jesus. E a primeira pergunta que José faz para os seus irmãos é: o meu pai ainda está vivo? O meu pai ainda vive? Então, se José tem uma preocupação com o pai, você vê em Cristo Jesus semelhante preocupação de obedecer ao pai, de ouvir o pai, de alegrar o pai, a sua união com o pai. E nosso relacionamento, a verdadeira fé, nos remete ao relacionamento com Deus e uma busca pelo Pai. José alerta dos anos de escassez que ainda estavam por vir, salvo engano, ainda haveriam 5 anos de escassez. José revela os planos de Deus para a nação, para o que estava acontecendo ali. Então vejo em José alguém do plano de Deus, e ele expõe os planos de Deus para os seus irmãos. E vemos em Jesus aquele que objetiva realizar a vontade do Pai. Muitos chegam na igreja como crianças dengosas, querendo que Deus realize as suas vontades. Entrei por aquelas portas, eu quero prosperidade, eu quero bênção, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero isso, isso e aquilo outro. Uma preocupação primária com suas próprias vontades. Mas à medida que a pessoa amadurece, é necessário que amadureça, a pessoa então tem um desejo de fazer a vontade do Pai. Mas qual é a vontade de Deus? Eu sei qual é a minha vontade, mas hoje eu tenho um cuidado de fazer a vontade de Deus. E qual a reação dos irmãos de José? Primeiramente, fizeram muitas perguntas, e depois tudo fez sentido. João 16, 22 e 23 diz assim:
Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Jesus apresenta um cenário de progressiva clareza, de discernimento. Se no momento há muitas dúvidas até em nós, mas a perspectiva do Senhor para nós, com a consumação no final dos tempos, de um conhecimento amplo, maravilhoso do Senhor. Só que os irmãos, como eu disse no começo, ficaram preocupados, porque José tinha um poder em suas mãos. Ficaram preocupados de se José os iria punir, talvez matar. E não é raro pessoas com esse sentimento, essa insegurança em relação a Deus. Em relação a Deus. Cadê o Christian? O Christian está lá atrás? Está desperto? Você está preocupado onde você vai dormir hoje, Christian, à noite? Você está preocupado com sua janta hoje à noite? Ele não está, porque ele tem um pai. Se ele fosse um menino de rua, se preocupar, Cristo, você tem um pai e ainda tem um avô ainda. E uma avó. Então você está 2 vezes protegido. E queridos, de uma certa forma, você que nasceu de novo, que tem esse pai e essa mãe, esse pai espiritual especificamente, o Senhor, nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, e nós não precisamos nos desesperar quanto amanhã. Essa semana, uma pessoa me ligou, e dentre outras coisas que ele havia falado comigo, ele disse o seguinte: Jair, eu fiz 60 anos, e esses dias eu fiquei preocupado com a morte. Eu comecei a me preocupar com a minha morte. Com essas palavras assim, você consegue imaginar que momento melancólico? Ele disse que até então nunca tinha trabalhado com a possibilidade da morte como agora, e isso lhe estava afetando um pouco. De alguma forma, o colocando a refletir, e de alguma forma, se alguém se preocupa, é que de alguma maneira está inseguro em relação a esse cenário futuro. Porque quando você está seguro, você tende a não se preocupar tanto e tal. E nós precisamos ter confiança em relação ao que está por vir. Os irmãos de José foram perdoados. Eles não precisavam mais temer. Irmão William, você não precisa mais temer, porque você foi completamente perdoado. Você não foi perdoado de 70% dos seus pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus transformou o mal em bem, bênção em maldição, quer dizer, maldição em bênção. O sangue de Jesus tem poder. E capítulo 45, versículo 12 e 13, José diz: vejam o que aconteceu, anunciai, vede e anunciai. Interessante essa chamada para que seus irmãos anunciassem o que havia acontecido, e essa semelhante chamado para nós anunciarmos das grandezas do Senhor, a obra do Senhor em nossas vidas. Vou acelerar um pouquinho mais, exigindo um pouco de mais atenção dos irmãos. José era amado pelo Pai, era ou não era? Jesus também é amado pelo Pai. José havia sido enviado pelo Pai para procurar os irmãos, foi ou não foi? Jesus também foi enviado pelo Pai. Olha a figura do tipo e o antítipo. José foi preso com 2 malfeitores, foi ou não foi? O padeiro e o copeiro. E Jesus foi condenado também no meio de 2 malfeitores. Um foi condenado à morte eterna e o outro foi salvo. O padeiro foi condenado à morte e o copeiro foi salvo. José, a semelhança de Jesus, pastor de ovelhas. Jesus não ovelha literal, mas ovelha no sentido de como nós. José foi vendido, foi ou não foi? Jesus também foi vendido. José, depois de vendido, foi levado ao Egito. E Jesus, depois de nascer, depois de algum tempo, também foi para o Egito.
José foi tentado e venceu a tentação, a semelhança de Jesus. José foi condenado inocentemente, como Jesus. Gênesis 41, 38 fala de José cheio do Espírito Santo de Deus. Quando se vê o tanto de característica interessante e importante de ser encontrada em nós também, amém, queridos? De buscarmos isso, a gente tem que olhar a palavra, ler a palavra e dizer: Senhor, eu quero que essa palavra seja achada na minha vida. Conta-se uma história de um homem que convidou o vizinho para ir à igreja. O vizinho falou: só vou na tua igreja depois de eu ler um livro. Aí o cara, beleza, tudo bem. Aí passou uns 15 dias, ele fez o convite, o cara: não posso ler, não posso ir, estou lendo um livro, só quando eu terminar de ler o livro. Aí passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, a mesma conversa. Depois de 2 anos, o vizinho procurou outro e falou: agora eu quero ir na sua igreja, porque eu terminei de ler o livro. Aí o vizinho curioso perguntou: beleza, ótimo, vamos. E ele de fato foi, aceitou Jesus. E ele perguntou: mas que livro era esse que você estava lendo? Aí ele falou: esse livro era a sua vida. Eu queria saber se você realmente vive isso que você fala. Então esse livro de nossa vida, não as nossas palavras, que a boca você pode colocar qualquer coisa que cabe, mas as nossas atitudes de fato, o que elas pregam. Então, Senhor, eu quero que esse livro, Bíblia, seja encontrado em minha vida também. É motivo de nós orarmos. Jesus foi exaltado, levantado, José também, exaltado inclusive após o sofrimento. Irmãos, eu queria ser exaltado antes de sofrimento, e de preferência não ter sofrimento, não era bom, né? Não tem como, queridos. Às vezes você até vive uma vida, um período de mais tranquilidade, mas nesse mundo que nós vivemos, existe essa alternância, de momentos mais difíceis, momentos melhores, mas o Senhor está conosco, nos momentos bons e nos momentos ruins. Por José e Jesus vieram a reconciliação e a bênção para os irmãos. Ambos perdoaram os seus ofensores, ambos foram salvação para a sua nação. E aí termino com uma pergunta: de que maneira eu tenho me assemelhado a Jesus Cristo? Se as pessoas forem fazer um estudo de tipologia, onde você seria um tipo de Cristo, quais seriam os apontamentos de Jesus, relacionando Jesus e você? Se eu fosse fazer a tipologia da irmã Luzia, eu ia falar o seguinte: que Jesus deu pão para as multidões, e a irmã Luzia gosta de dar pão para as multidões também. Vou falar da irmã Lourdes, eu vou falar algo também do irmão Rony também, vou falar algo do irmão William. Então, assim, bem interessante esse ponto. Queridos, eu quero pedir que você feche os olhos agora. E nós vamos fazer essa oração, 24 minutos de meditação. E você vai dizer: Senhor, eu quero ser como Tu. O irmão Rony já pode ir ali à posse, daqui a pouquinho vamos cantar mais uma canção para oferta. E eu queria que você orasse assim: Senhor, eu quero ser como Tu. Que Tuas características sejam encontradas em minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos tanto de Ti, da Tua presença, da Tua vida. Senhor, nós queremos, Jesus, ficar parecidos contigo. Não, Senhor, no poder de andar sobre as águas, nem nos atrevemos a pedir isso. Mas, Senhor, que os frutos do Espírito, a paciência, o amor, a mansidão, a santidade, o domínio próprio, essa capacidade de perdoar, que também, Senhor, seja encontrada em nossas vidas. Nessa terça-feira nós oramos e nós compreendemos na oração um caminho necessário para o crente, Senhor, para o cristão, para que nós nos aproximemos de Ti, para que Tu nos ministre. Por isso, Senhor, nos desperta para a oração a cada dia, Senhor.
Nós te louvamos nessa terça-feira, te agradecemos pelo privilégio da tua palavra de estar aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.